Por que o nervo vago é tão importante na terapia do trauma? Porque o nervo vago influencia todas as atividades do corpo, desde os movimentos dos olhos, da expressão facial, do tom da voz, da capacidade cardíaca, a respiração, e depois, abaixo do diafragma, inerva todos os órgãos do abdômen, incluindo o baço, pâncreas, fígado, rins e o intestino. Portanto, o nervo vago, ele influencia a atividade muscular, cardíaca, né, atividade de todos os órgãos abdominais. Então, ele é muito importante para o nosso trabalho. É o maior nervo do corpo e, pelo tráfego, sua maneira de ser eferente e aferente na condução dos impulsos, significa que ele fornece informações do cérebro para o corpo, não é? E do corpo de volta para o cérebro. Porges, após 30 anos de estudos e pesquisas, ele identificou a presença de uma hierarquia de respostas inerentes ao sistema nervoso autônomo e ancorada no desenvolvimento evolutivo da nossa espécie. Ele notou que o sistema parasimpático tem duas vias distintas: a dorsal mais antiga, que é a parte que está parte posterior do tronco cerebral, e a parte mais recente, que é a ventral, ou seja, na parte da frente do tronco cerebral. Ambas se estendem ao longo do nervo vago e se distinguem tanto pela anatomia quanto pela sua filogenia, funcionalidade. Ele tem origem, o vago dorsal, né, o parasimpático vago dorsal, ele tem origem nos nossos ancestrais vertebrados há bilhões de anos. O sistema nervoso autônomo, vago dorsal, garante a sobrevivência por meio da conservação metabólica, não é, da energia, da imobilização, ou seja, paralisação, que é um estado de desligamento, né? É um estado de congelamento, como a gente conhece. O ramo parasimpático vago ventral mais recente, ele é ligado a todos os mamíferos, né? Remonta ao tempo dos mamíferos. E as aquisições se desenvolveram exponencialmente a partir dos primatas por volta de 80 milhões de anos atrás, né? Até agora. Atua como mediador, o vago ventral, de comportamentos sociais e de vínculo. Ele é importantíssimo para que a gente possa estabelecer vínculos saudáveis, ambiente terapêutico saudável, né? O nervo vago, ele é o 10º par craniano, que todos os pares cranianos saem da cabeça mesmo, do tronco cerebral, né? Como um tubo de feixes nervosos, de numerosas fibras sensoriais e motoras que se originam ou terminam em diferentes áreas do tronco encefálico. Ele inerva bidirecionalmente. Daí a importância em detectar os sintomas para intervir, pendulando, né? De baixo para cima, ou seja, aumentando a capacidade de regulação, baixo para cima. Tronco encefálico, sistema límbico e neocórtex. E quando a gente fala de cima para baixo, são reeducações, orientações, não é, que traz mais consciência a nível cognitivo, né? Mas essa informação, ela é muito importante para isso. Então, inerva bidirecionalmente como, né? Então, se a gente vai debaixo do diafragma, aqui está o diafragma para baixo, o nervo vago dorsal, ele se conecta com o pulmão, coração, diafragma, abaixo do diafragma, como eu falei lá em cima, lá atrás são estômago, pâncreas, baço, intestino, fígado, o cólon, né? É responsável pela função digestiva, que a gente procura lidar e modular para trazer
estimulação, não é, para a homeostase visceral. Então, buscando o descanso e a estimulação e relaxamento da parte digestiva. Agora, quando a gente fala de cima para baixo, né, aí a gente vem com o nervo vago, né, ventral. Então, de cima, de baixo para cima, é vago dorsal, de cima para baixo, nervo vago ventral, conecta-se com a parte superior do coração, do pulmão, dos nervos do pescoço, garganta, né? Glossofaríngeo, né? Olhos, ouvidos internos. Dessa maneira, atua como um mediador da expressão facial e da vocalização, e comunica nossas emoções tanto para os outros quanto para nós mesmos, né? Na função diária, o vago ventral, ele cria uma homeostase saudável, e o vago dorsal, ele propõe uma digestão saudável, por isso que eles trabalham ao mesmo tempo. Quando a gente está calmo, corregulado, isso auxilia bastante no funcionamento de todas as partes do corpo. O sistema nervoso dos mamíferos, conforme Porges, além da via mielinizada que está integrada no sistema de engajamento social, mantém os circuitos neurais e primitivos para regular estratégias defensivas do comportamento luta e fuga, né? E o de fingir-se de morto. Então, comportamento luta-fuga, simpático, pode estar tonificada, né? E o fingir-se de morto, que está mais ligado com o colapso, né, do nervo vago, né? O fingir-se de morto, né? Para modular estas estruturas primitivas do nervo vago, quando afetados pelo trauma, é aí que paramos um pouco para ver a importância da nossa intervenção, né? Porque requer uma habilidade terapêutica para otimizar a sobrevivência. Então, ora, a gente recruta fibras do nervo vago, ventral, dos pulmões em direção ao coração. Muitas vezes a gente pede para a pessoa observar a respiração, né? Observe sua respiração, ou em qualquer momento que você peça para a pessoa recursar, olhar uma arte, olhar uma flor, lembrar do seu animalzinho de estimação. Isso nós estamos trazendo uma condição muito importante para os pulmões, aumentar a possibilidade de oxitocina, né? Nas partes superiores do nosso coração, que vai mandar a informação para o cérebro, né? E ora, a gente tem que estimular as fibras motoras das vísceras para a regulação emocional, para a homeostase visceral. Esse é o grande ensino que a gente tem que ter, essa habilidade de saber onde tocar, que tipo de recurso utilizar, não é? Ou atividade motora, ou atividade sensorial, ou alguma atividade cognitiva, não é? Às vezes a pessoa sentir, tocar, ser tocada ao mesmo tempo, né? Tudo isso faz parte dessa dinâmica. Essa dinâmica que nós temos que ter, que é ativar e desativar as influências vagais no marca-passo do coração, né? Porque nós, como terapeutas da experiência somática, nós buscamos fundamentalmente acessar a coerência, não é? Então, a gente acessa a coerência também usando a respiração como uma variante operacional desse sistema, né? Nessa busca da coerência de um sistema mais regulado, nós precisamos encontrar estratégias de intervenções, principalmente quando a gente observa o nervo vago, em especial o nervo vago, porque nós precisamos corregular para aumentar a capacidade de autorregulação, não é? Mas a gente tendo o conhecimento do procedimento do vago dorsal, como é que ele atua, como é que ele aparece,
a gente pode observar, por exemplo, quando um sistema está numa dominância do parasimpático dorsal, como é o comportamento dessa pessoa, como está o estado dela, né? Colapsado ou mais ativado, superativado, né? E quando essa pessoa está nesse estado parasimpático dorsal, com a dominância, a gente percebe que tem uma intensidade muito grande. O nosso sistema nervoso dorsal passa a nos dominar, assume o controle quando percebe que nós desistimos de nós mesmos, né? Nos sentindo desamparados, né? Também nós precisamos ter consciência e observar quando há um sistema de mobilidade tônica com medo. O que ocorre nesse sistema, né? A pessoa ela tem, nesse sentido, uma atividade de proteção, né? Por meio da imobilização, é a forma de defesa da pessoa, né? Então, ela fecha os sistemas do corpo apenas para conservar a energia e fica preso nesse estado, né? Então, como fazer? É importante saber a função do vago, do nervo vago exatamente para isso, saber o que nós vamos regular, né, que a gente chama, né, vórtice de trauma e o contravórtice. Então, a gente também pode encontrar a pessoa num estado de mobilidade sem medo. É um momento muito importante, muito interessante, quando o nosso cliente ele acessa esse estado. É um estado, por exemplo, do agora, né? É como se o tempo fosse em várias direções, né? Estando apenas no agora, um estado de desligamento na ausência do medo. É aí que muitas vezes eu, como terapeuta, sinto muito confortável quando o meu cliente acessa o estado de mobilidade sem medo, porque o corpo acessa a inteligência inata e faz o caminho que precisa ser feito quando ele tem essa pendulação inerente, não é? Intrínseca do corpo. É mais nesse estado que ele consegue agir desse jeito. Perceber também quando a ativação ou quando existe quando é preciso ativar, né, a dominância do vago ventral. A gente percebe isso quando o cliente ele começa a sair do congelamento, então ele já consegue descarregar a energia excessiva das emoções e sensações que estavam aprisionando a pessoa e às vezes até mesmo dentro de um colapso, né? Então as pessoas só voltam a manifestar e completar a ação de fuga e luta como uma forma de restaurar o sistema de defesa ativo. E muitas vezes é por aí que a gente consegue fazer a resolução do trauma. Também precisamos observar quando o parasimpático está dominante, parasimpático vago ventral, né? Ele assume o comando quando ele está se sentindo bem, mesmo que tenha algumas dificuldades, a gente sabe que a gente pode conter. Então, a gente percebe que a pessoa está num estado vago ventral dominante. Quando o sistema simpático está dominante, é quando ele assume controle. Como criar condições fisiológicas ou neurofisiológicas, né, para a pessoa alcançar o estado de regulação. Então, aí a gente entra nas nossas práticas subjacentes a prática da experiência somática, né? Titulando, pendulando, contendo, recursando, modulando apropriadamente, observando os movimentos ou não movimento do corpo, aonde o trauma pode estar instalado, né? Observando muito o que a gente chama de neurocepção, né? Então, Peter Levine, ele diz que a capacidade de ajuste rápido e transição suave é prejudicada pela experiência traumática. Então, é preciso contínuas corregulações para o sistema nervoso autônomo voltar a um estado de predominância vago-ventral. Então, é importante a gente saber que se a gente realiza atividades com pessoas confiáveis, que estejam reguladas, ajuda o sistema a voltar gradualmente para o estado de presença e de relativa segurança. Então, eu coloco aí a importância de conhecer o nervo vago na terapia do trauma. Muito obrigada.